Olá a todos, continuando agora com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente está tratando de alimentos proibidos e nessas alachot, agora nas primeiras alachot desse capítulo, a gente está falando sobre sangue. Como vimos nas primeiras duas alachot, somente sangue de animais sobre os quais se deve fazer shritá é proibido. Então aparece no pasuk, por exemplo, Vechol dam lo tochelu bechol mashotechem laof velabehemá. O pasuk proíbe somente sangue de frangos ou sangue de animais bovinos, como vaca, boi e etc. Porém, sangue de peixe não é um animal sobre o qual tem que fazer shritá, ele não aparece no pasuk, por isso é permitido pela Torá. Porém, nossos sábios proibiram diferentes tipos de sangue por serem muito parecidos com o sangue do animal. A proibição que a gente chamou de marit ha'ain, a aparência perante as outras pessoas. Incluso nesse tipo de sangue proibido miderabanan está o sangue de pessoas. Sangue de seres humanos também é proibido. Normalmente a gente não bebe sangue de outras pessoas, certo? Não é algo comum. Mas tem situações na qual o nosso próprio sangue às vezes é ingerido. Então fala pra gente que o Shulchan Aruch é o seguinte: Im nashach kikar vekadome veyatzad dam mishinav al gabei kikar tzarich lachtoch mekom adam ulezorko. Às vezes a pessoa está comendo e na hora que ele estava comendo ele acabou mordendo um pouco o lábio, mordendo um pouco a língua. E acabou saindo um pouquinho de sangue da boca da pessoa e ficou no pedacinho de pão. Fala que Shulchan Aruch, do mesmo jeito que sangue de animais é proibido pela Torá e o sangue do peixe foi proibido midrabanan, o sangue de seres humanos, o mesmo próprio sangue da pessoa é proibido midrabanan. Por isso, caso a pessoa tenha mordido alguma comida e sem querer ele mordeu a língua, mordeu o lábio, alguma coisa do tipo e saiu um pouquinho de sangue, esse sangue que está sobre o alimento é proibido. Então, se tem um pouquinho de sangue em cima do pão, tem que cortar esse pedacinho de pão e o resto está permitido. Porém, esse sangue somente é proibido, assim aparece na Masechet Ksubot, somente é proibido o sangue que já saiu do corpo da pessoa. Mas se, por exemplo, a pessoa estava escovando o dente e saiu um pouquinho de sangue, ficou com um pouquinho de sangue entre os dentes da pessoa. Nesse caso, já que o sangue não saiu do corpo da pessoa, não tem problema ingeri-lo, porque ele ainda não está fora do corpo, não é visível também, dente que está, por exemplo, na gengiva ou algo do tipo, não é um sangue visível, não tem problema nenhum, não foi proibido midrabanan. Às vezes mesmo quando tem um pequeno machucado, a pessoa quer chupar o machucado para passar, para fechar a ferida, esse sangue também, já que ele não saiu do corpo, ele ainda não é proibido. Velo be-Shabbat, em parênteses escreve aqui, Velo be-Shabbat, que Moshe Chtov lekaman, besiman pei seif nun dalet, porém no Shabbat é proibido chupar um pouco do sangue que está no dedo, por exemplo, porque no Shabbat você não pode tirar sangue do corpo. Então, se é dentro da boca da pessoa, você vai só engolir, é uma coisa, mas você vai puxar esse sangue de alguma forma, você está tirando do corpo, nesse caso é proibido. próxima הלכה ד' לפעמים נמצא דם בתוך החלב, שהדם יצא עם החלב מדדי הבהמה, וצריכים לעשות בזה שאלת חכם. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na הלכה ד' que às vezes tem sangue também no leite, a pessoa está lá tirando o leite da vaca, pode ser que saiu um pouquinho de sangue junto com o leite, nesse caso deve-se fazer שאלת חכם, se esse sangue proíbe ou não proíbe, se esse sangue é proibido ou não, tem que ver exatamente de onde ele veio, e se ele tem bitul, se ele está misturado com o resto do leite, ele sumiu lá, talvez já tem 60 vezes mais do que a quantidade de sangue, não seria proibido nesse caso, então teria que fazer Sheilat Chacham, mas hoje em dia geralmente as pessoas não tiram leite diretamente do sangue, a gente compra já pronto, então geralmente esse problema, esse risco não aparece. Só comentando brevemente um pouquinho sobre a proibição de comer sangue, por que isso daqui foi proibido, por que a Torá proibiu. Então a gente tem alguns motivos que aparecem nos Rishonim. O Rambam, por exemplo, traz que era um costume entre idólatras beber sangue, eles acreditavam que isso fazia a pessoa ver o futuro, então a Torá proibiu para que a gente não se aproxime, não se misture com eles. Outros Rishonim trazem que o sangue faz mal, o sangue ele de um ponto de vista de saúde, o sangue ele é prejudicial, ele não faz bem. O Ramban traz que a Torá, embora ela tenha permitido a carne da pessoa, dos animais, ela não permitiu o sangue, que o sangue é a nefesh, é a vida do animal. Então a carne foi permitida, mas a vida do animal não, a pessoa tem que limitar o quanto ele tira do animal. Assim o Sefer HaChinuch traz também que beber o sangue de um animal é um pouco de crueldade. Você vai fazer shritá e vai comer a carne é uma coisa, mas pegar o sangue que é a vida do animal, isso daqui é um pouco mais cruel, por isso é proibido.
Mais uma alahá, a gente vai começar agora um pouquinho sobre carne com leite. Fala que tu escolhe na alahá, hey, basar bechalav asur beachilah bebishul ubeanah, ולכן נאסר איזה דבר מתערובת בשר בחלב, צריכים לעשות שאלה מה לעשות בו, כי לפעמים נאסר גם בהנאה, ולפעמים נאסר בהנאה. Carne com leite. 3 vezes aparece na Torá o mesmo passuco, lo tevashel gdi bechalev imo. A proibição de cozinhar a carne de uma cabra com o sangue da mãe. Agora, embora a Torá tenha falado nessa linguagem que é proibido o sangue a carne da cabra com o sangue da mãe dessa cabra, certo? Da onde ela veio, a proibição, na verdade, é válida para qualquer carne e qualquer leite. Todo leite que vem de animais ksherim e toda carne bovina está inclusa nessa proibição, não precisa ser especificamente a cabra com a mãe da cabra, não precisa ser animais que têm uma proximidade familiar, qualquer carne com qualquer leite que sejam ksherim são proibidos. Agora, por que a Torá escreveu 3 vezes esse mesmo passuco? Por que 3 vezes a Torá fala que carne com leite é proibido? Então, aprenderam Hazal na Torá Shebe'al-Peh, a Torá oral que ela explica pra gente, a Torá Shebichtav, a Torá escrita, dizem Hazal pra gente o seguinte, esses 3 psukim vêm proibir 3 formas de ingerir ou de ter proveito de carne com leite. É proibido comer carne com leite que foram cozidos juntos são proibidos. É proibido cozinhar carne com leite, mesmo que eu não tenha intenção de comer. Eu não posso colocar numa panela para cozinhar carne com leite. Então, mesmo que eu estou cozinhando para alguém que não é judeu, eu estou dando isso de comer para uma pessoa que não é judia, não tem a proibição, eu não posso nem cozinhar carne com leite. E a terceira proibição é beaná, eu não posso ter proveito de carne com leite. Então, mesmo que eu tenha sem querer cozinhado carne com leite, eu não posso ter proveito disso, tem que ser jogado fora, enterrado, queimado, ou algo do tipo. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar também num restaurante no qual, ou sei lá, eu tenho produtos, eu tenho uma loja de produtos, por exemplo, eu não posso comprar e vender carne com leite, porque a mistura de carne com leite é proibida não somente de ingerir, não só não posso comer carne com leite, também não posso cozinhar e nem ter proveito. Porém, existe uma diferença entre carne bovina e carne de frango. Quando a Torá fala a cabra aqui, ela representa todo tipo de carne de animais que são considerados de gado, de carne bovina, certo? Então, vaca, boi, cabra, cabri, todos esses animais que eles são ksherim, se formam deles gados. Porém, frangos não foi proibido pela Torá. Leite com frango não é uma proibição da Torá, é uma proibição somente de Rabanan. A gente encontra até opiniões na Gemara que falam que frango com leite é permitido, assim a gente encontra Rabi Yossi Aglili. Rabi Yossi Aglili fala que não tem proibição nenhuma de comer frango com leite, por isso na região dele, no norte de Eretz Israel, as pessoas comiam lá frango com leite de forma natural, não era proibido, mas a halachá é que frango com leite também foi proibido. Foi proibido no Rabanan, assim a gente encontra a maioria das opiniões. Porém, quando o Rabanan proibiram frango com leite, eles não proibiram na mesma intensidade. Eles proibiram somente comer e cozinhar, temos discussão, mas principalmente comer. Então, é proibido comer frango com leite, mas não tem proibição de ter proveito de frango com leite. Outro ponto também, que pela Torá somente é proibido quando eu cozinho carne com leite. Mas se eu colocar um pedaço de carne, um peito de peru, por exemplo, frio, e uma fatia de queijo, essa proibição de comer esses dois juntos é proibido somente miderabanan. Pela Torá só é proibido comer carne com leite quando os dois são cozidos juntos, mas se os dois estão frios, se eu estou comendo os dois juntos, mas eles não foram cozidos juntos, a proibição é somente miderabanan. Qual a diferença se de Rabanan ou de Oraita? A diferença é com relação a ter proveito ou não. Se a proibição foi uma proibição da Torá, então eu não posso nem ter proveito desse alimento. Se a proibição é somente uma proibição de Rabanan, eu posso ter proveito, ou seja, eu não vou poder comer esse frango com leite, mas eu vou poder vender ele para uma outra pessoa. Então, deve-se levar em consideração exatamente o que aconteceu e o que não aconteceu, porque é sempre importante perguntar o que aconteceu exatamente, que às vezes não vai poder comer, às vezes vai poder ter proveito, às vezes as duas coisas serão proibidas, certo? Então essa é meio que uma introdução para carne com leite. A gente vai ver mais para frente também que existe uma diferença entre frango com leite e carne bovina com leite com relação ao contrário. Se eu quero comer leite e depois frango, se eu quero comer leite e depois carne, então temos diferença se é uma proibição natural, se é uma proibição do Rabanan. Quando a gente chegar mais para frente nessas halachot, ficará mais claro.